Jesus, ele veio para nos salvar. Mas a pergunta é a seguinte: salvar de quê? Muitas pessoas mencionam essa palavra, mas não associam com o verdadeiro sentido da palavra salvação quando Jesus diz que veio nos salvar. Quando Jesus diz que veio nos salvar, ele veio, na verdade, nos desbloquear. Nós somos pessoas bloqueadas emocionalmente. Quando nós nascemos, nós somos puros. Por isso que Jesus enaltece muito as criancinhas. Porque as criancinhas, elas são, de forma clara, a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai crescendo como ser humano, o que acontece? O ambiente, o entorno vai nos contaminando. Então a cultura faz com que a gente vá se tornando pessoas bloqueadas. O bloqueio, ele é emocional. Nós temos emoções básicas. Quais são as emoções básicas que nos impulsionam ao agir? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, tristeza e nojo. Essas são, basicamente, as 7 emoções que nós temos, que qualquer recém-nascido a gente consegue perceber até pelas expressões faciais. No desenvolvimento, quando a gente vai se relacionando com o ambiente, com a cultura, a gente vai criando mais emoções. São as emoções criadas. Nós temos essas emoções, que são as emoções originais, porém, nós temos as emoções que a gente vai criando. Por exemplo, é natural sentirmos a emoção de medo quando a gente está num lugar alto, medo de altura. Se a gente, por exemplo, se depara com um leão na nossa frente, a gente vai sentir o medo. É a emoção de medo, que é a emoção natural que o corpo ele reage automaticamente para evitar o quê? Para a sobrevivência. Para sobreviver, o corpo dispara esse sentimento que é o medo, que nos impulsiona ao agir, ao retirar daquele local ou daquela situação para que a gente possa sobreviver. Esse é o medo natural. No entanto, com o decorrer, com o desenvolvimento, as pessoas vão criando outros medos, outras emoções. Por exemplo, medo de escuro. O escuro não mata ninguém, mas tem pessoas que têm medo de escuro, medo de falar em público. Então, o ser humano ele vai criando emoções, sentimentos, e esses sentimentos eles vão nos bloqueando. Esse bloqueio faz com que a gente perca a nossa identidade. Que identidade é essa? A identidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos Deus no potencial criador. Imagina um espelho. Quando eu estou diante do espelho, o que eu vejo no espelho? A minha imagem. Então, o espelho é a minha imagem. A imagem de um ser finito, um ser imperfeito. Agora imagina Deus, um espelho diante de Deus. O espelho vai refletir a imagem de Deus, só que Deus é um ser infinito. Então nós somos o espelho diante de Deus. Nós refletimos a grandeza, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. De forma finita, mas nós temos uma capacidade criadora. Só que esses bloqueios que eu mencionei anteriormente, ele nos afasta dessa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano passa a não fazer a diferença. Passa a ser um ser medíocre, um ser mediano, um ser escasso. E Jesus ele veio justamente para nos desbloquear. E em qual passagem encontra-se nítido essa intenção, esse objetivo de Jesus de nos desbloquear? No Sermão da Montanha. Em Mateus 5, eu vou ler aqui, Jesus diz assim: Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O que acontece? Como foi algo muito importante, Jesus subiu a um monte. O que significa subir a um monte? Induzir
as pessoas que querem ouvir ao esforço. Se você quer falar algo importante com alguém, a pessoa precisa valorizar aquilo que você vai falar. Então, o que Jesus fez? Jesus induziu a pessoa ao esforço. Quando a pessoa se esforça para ouvir, significa que ela está te valorizando. Então, Jesus induziu a pessoa a subir a um monte para verificar se as pessoas realmente teriam interesse em ouvir algo tão importante. E logo em seguida, Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se. E aí Jesus também induziu a paciência. Além de induzir as pessoas ao esforço, subir a um monte, Jesus sentou. Sentou significa, olha, eu vou falar, então você precisa ter paciência. Então, induzir ao esforço e a paciência faz com que a pessoa esteja preparada para ouvir coisas importantes. Então foi o que Jesus fez para começar o seu discurso do Sermão da Montanha. E aí Jesus diz assim, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Bem-aventurados pobres de espírito, ou pobres de coração. Significa coração, sentimento, pobre, falta. Sentimento de falta. Deles é o reino dos céus. Ou seja, quem tem o sentimento de falta é um reinante. Isso significa ambição. A primeira bem-aventurança trazida por Jesus significa ambição. Ambição é o início do suprimento de um vazio que está dentro do nosso coração. Então, a pessoa que tem ambição, não é a ambição que se transforma em ganância para querer ostentar e aparecer, mas a ambição de querer sempre mais para poder ser sal da terra e luz do mundo e fazer a diferença diante das pessoas. Essa é a ambição. Olha, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser diferente. Eu sou um criador, eu tenho o potencial de fazer a diferença, de deixar um legado. Então, esse desejo de falar, de fazer, essa ambição é que Jesus fala nessa bem-aventurança. A ambição do suprimento, da busca de querer suprir um vazio. E esse vazio que se encontra sempre vazio. Eu quero sempre mais, eu quero crescer sempre mais. Porque, na verdade, a pessoa que tem essa ambição, ela é a pessoa desfrutante, é a pessoa que vivencia muitas experiências e tem sempre sabedoria para poder falar. Essa é a primeira bem-aventurança, a ambição. E Jesus segue. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O que é chorar? Chorar é transparência. Essa é a virtude da transparência. Quando eu choro, eu exponho tudo aquilo que tem dentro de mim. Eu jogo para fora de mim aquela dor, tudo que está dentro de mim, todos os bloqueios. O choro elimina. Quando a pessoa chora, ela limpa o coração dela. Se ela limpa o coração dela, ela coloca tudo o que há de ruim para fora. E quando eu coloco tudo de ruim para fora, eu exponho aquilo que eu sou verdadeiramente. Então, eu me coloco diante de qualquer pessoa como um ser transparente. Então, as pessoas me veem e as pessoas conseguem me enxergar tal qual eu sou. Então, os que choram serão consolados, porque quando você chora e expõe esse ser transparente, você é consolado. Você consegue se relacionar. E o relacionamento, ele é a base do sucesso, do crescimento, da diferença. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí ele segue e ele diz assim, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O que é o manso? O que é herdar a terra? A terra é o nosso coração. A pessoa mansa é a pessoa equilibrada e pacífica. Quando eu sou uma pessoa equilibrada e pacífica, eu herdo a terra. Herdar a terra é herdar o meu coração. Então eu me torno governante do meu coração. Então eu consigo me guiar para onde eu quero. Eu me torno governante da minha vida. Então eu tenho rumo. Eu não sou uma pessoa que deixo a vida me levar. Isso é ser manso, porque os mansos, eles herdarão a terra. Então, essa foi uma explicação das bem-aventuranças de Jesus. Eu só disse 3, depois eu continuo
falando as outras bem-aventuranças, mas foi uma explanação de mostrar o que Jesus quer de nós. Ele quer nos desbloquear. A salvação significa desbloqueio. E eu desbloqueando, eu me torno uma pessoa livre. Porque eu já sou a imagem de Deus e a semelhança de Deus me faz me tornar livre. E aí eu me torno apto a fazer a diferença no mundo. Esse é um canal que eu ajudo você a transformar a tua vida. Então, não deixe de dar o like, de se inscrever e de compartilhar esses vídeos para que o canal possa crescer. Tá ok?